que você... Existe algum mal que você... Ou alguma maneira, na tua opinião, equivocada que a gente está levando à vida? Olha, disse que o maior defeito do ser humano, a tradição tibetana fala sobre isso, eles chamam de heresia da separatividade, que traduzindo para um bom português seria o egoísmo. O elemento que está por trás de todos os problemas do mundo. Eu te desafio você a encontrar um problema econômico, social, político, de qualquer ordem, pessoal, que por trás não tenha escondido o egoísmo. É o egoísmo humano que sempre vai gerar todas as consequências desastrosas que vivemos. E nós vemos uma sociedade que estimula tremendamente o egoísmo. Por trás de todos os defeitos está a heresia da separatividade. Isso já dizia a Voz do Silêncio, o Bardo Todol. Por trás sempre há o egoísmo. E nós não temos uma consciência muito clara de quão egoístas somos. Não temos uma consciência muito clara do quanto isso interfere nas nossas decisões. Tá? Nós temos motivações tremendamente egoístas. As coisas mais simples, as decisões mais simples, quando você vê, você está pensando só em você, você não considerou a pessoa do lado, você não considerou que poderia esperar um pouco mais para englobar outras situações que favoreceriam a outros. Ou seja, nas coisas mais simples que você decide no dia a dia, até a posição que você tomou no trânsito, você não considerou mais ninguém além de você mesmo. Está entranhado em coisas pequenas o tempo todo. Você já viu o elevador quando abre a porta, que as pessoas que estavam esperando querem entrar antes que os que estavam lá dentro saiam? O que você acha que está por trás disso? Egoísmo. Egoísmo. Eu quero resolver o meu problema primeiro do que você resolver o seu. Avião, aquela coisa engraçada que todo mundo levanta e uns querem passar por cima dos outros na hora de descer do avião. Nas coisas simples, você encontra egoísmo entranhado em tudo. Você falou do ego, que o ego está por trás dos maiores problemas da humanidade. E o ego, ele pega nisso também. No lance do cara simplesmente acreditar que ele tem a melhor visão de mundo possível e é assim que o mundo fica melhor. E é assim que a sociedade caminha para um lugar melhor e tal. Porque esses caras, eles acabam meio, na minha opinião, cegos pela certeza. Dono da verdade. Cara, eu tenho um pouco de preguiça de uma galera que tem certeza de muita coisa também. Porque como é que você tem certeza? Especialmente se você tem 25 anos. Como é que você tem certeza de qual que é, sei lá, o melhor modelo político? A maior parte dos pensamentos das pessoas, em muitos casos, não são dela e ela não sabe sequer reconhecer isso. Deixa eu te contar uma historinha. Você tem paciência para ouvir? Porra, eu adoraria ouvir a tua história, Lúcia. Existe um princípio dentro do Kybalion, que tem origem egípcia, essa tradição, um princípio que é chamado do gênero mental. O que é o gênero mental? Diz que em todas as coisas, em todos os comportamentos, sentimentos, tudo, o ser humano é feito de gêneros, uma combinação de opostos. E que a gente teria 2 gêneros também no nosso pensamento, na forma de pensar. Tem o gênero masculino no pensamento, todos têm. Homens e mulheres, todos têm os 2 gêneros. Tem o gênero masculino, que é aquele que joga a semente, insemina a ideia. E tem a mente feminina, que é aquela que recebe essa ideia, nutre, desenvolve e depois gera alguma obra, dá à luz, né? Gera algum resultado prático daquilo. O ideal seria que ambas as coisas acontecessem dentro de nós. Eu refleti, eu cheguei a uma ideia e eu inseminei a minha mente com essa ideia. E eu desenvolvo essa ideia e agora é uma obra minha. A maior parte das vezes, o que acontece? A nossa mente é inseminada pela mente masculina de outras pessoas. É como se eu chegasse para você e dissesse, olha, eu acho que ele não gosta muito de você. Não sei, eu andei olhando, eu vi ele, não me leve a sério, pode ser que eu esteja errada, mas eu acho. Aí vou para o Japão, você não me vê mais. Mas você começa a observar, hoje ele passou e não me cumprimentou. Ele não sei o quê. Ou seja, você vai gestando essa semente, vai desenvolvendo ela. Um belo dia isso vai gerar um filho, você vai romper com ele. Percebe? O livro, inclusive, se chama isso, se fala que isso é como se fosse o ovo de cuco. Você conhece aquele passarinho cuco que chega no ninho dos outros pássaros, coloca os ovos para fora e coloca os dele? Aí o outro passarinho, pardalzinho, chega lá, choca aqueles ovos. Quando nasce um passarinho, é filho meu, fui eu que choquei. Mas ele não sabe que ele foi inseminado com coisas que não eram dele. Ele não sabe localizar qual foi a ideia que gerou aquele raciocínio. Onde foi que te jogaram a semente? E nós estamos recebendo sementes o tempo todo.
tempo todo você passa pelo trânsito, é um outdoor, é uma letra de uma música, o tempo todo jogando sementes. A gente assimila isso, às vezes, de uma maneira meio inconsciente e desenvolve e acha, é filho meu, fui eu que gestei, e não é. Então, quando você olha para o plano mental da gente, a maioria das ideias não foram criadas por nós. Quando a gente tem consciência disso, pelo menos tenta reverter, tenta ficar mais cuidadoso. Agora, quem não tem, não assume de forma alguma que está sendo pensado e não pensando. Quando você considera um país do tamanho do Brasil, 200 milhões, que deve estar em torno disso, né? 200 milhões de pessoas tendo uma opinião só ou duas, sendo que cada ser humano é absolutamente único e irrepetível, é provável que tenha um pensando aí, os outros 99 milhões ou 199 milhões estejam clonando. Não é isso? Porque não é possível que todo mundo pensou e coincidiu numa opinião idêntica. Não é possível. Tá? Como dizia o imperador Marco Aurélio, cada ser humano que morre é um prejuízo para mim, porque é um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Cada um de nós é ímpar e irrepetível. Se estivéssemos realmente refletindo, pensando por nós mesmos, teríamos ideias originais, que somariam com as outras, mas ideias originais, próprias. Todo mundo pensando igualzinho, provavelmente ninguém está pensando. Esse lance da gente receber essas ideias o tempo inteiro, não acho que seja necessariamente ruim. É um problema quando a gente fecha os olhos e passa a acreditar que só existem aquelas ideias e que eu não sou nem capaz de gerar uma ideia nova a partir, às vezes, de algo que me foi dado. Eu gosto da ideia da comparação mesmo. Eu gosto da ideia de, cara, vamos ouvir isso daqui, vamos ouvir aquilo ali, vamos ouvir esse outro aqui, vamos ouvir esse aqui. E tendo tudo isso daqui de informação ou de visão de mundo, agora eu aplico a minha vivência e eu formo a minha opinião sobre o assunto X, seja ele qual for. Com certeza. Você faz isso se você recebeu essa semente conscientemente. Verdade. Se não recebeu, você vai desenvolver essa ideia, seja ela boa ou má. Você não vai ter esse direito de escolha. Tá? Se você não recebe essa semente conscientemente, você vai desenvolvê-la, seja ela o que for, e vai se identificar com ela. Tá? O que você fala é perfeito. Todas as ideias que vêm eu recebo, analiso, submeto ao meu critério, submeto aos meus valores e vejo se bate ou não. Isso é consciência. Onde a consciência está presente, está seguro. Mas a maior parte das vezes, esse tipo de indução é inconsciente. Eu estou trabalhando sobre uma ideia, fui eu que gerei. Às vezes a gente não se pergunta. Vai lá atrás, vê se foi você que gerou. E às vezes, eu imagino ser difícil encontrar. Na verdade, difícil identificar se foi você que gerou. Porque às vezes está muito entranhado. É meio que pode se tornar parte de quem você é mesmo. Né? Ou de como você se apresenta para o mundo. Já vi acontecendo, inclusive, na internet é até um pouco comum isso, do cara que ele se identificou tanto com uma ideia que talvez 1, 2, 5 anos depois ele nem pense mais daquele jeito, mas ele está tão identificado com aquilo que agora ele está fadado a ser algo que não é ele. A questão da ideia original, ser consciente ou não, o grande problema é que nós não estamos muito acostumados a gerar ideias originais. Isso exige que você pense a vida, que você reflita, que você chegue a conclusões próprias, que você tenha o hábito da reflexão. A partir das experiências de vida que eu tenho, qual é a conclusão que eu chego? Tá? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. A partir de tudo que eu tenho visto e vivido, qual é a conclusão que eu chego? A gente não tem esse hábito. Então fica muito vulnerável para o ovo de cuco. Tá? Nós não temos sequer confiança nas nossas experiências de vida. Você percebe, por exemplo, pegando o seu argumento também, isso é um argumento que hoje existe muito na mídia, inclusive. A humanidade não presta para nada. Não presta para coisa nenhuma. É toda corrompida, é toda isso, toda aquilo. Eu já parei para pensar, ao longo dos meus 59 anos de vida, as pessoas que eu conheci. A maioria delas eram pessoas corruptas, degeneradas moralmente, pessoas tão más assim. 95% das pessoas que eu conheci eram pessoas que podiam não ser excepcionais, mas que queriam viver a vidinha delas, criar os filhos, fazer dos filhos o melhor possível, ou seja, eram pessoas de bem. Por que eu permito que uma mídia me convença de uma coisa que não bate com a minha experiência de vida? Eu não confio na minha experiência de vida.
Eu não confio na minha reflexão, na minha análise. Então, coisas que para mim são óbvias, porque a minha experiência de vida confirma. Se alguém me diz o contrário, eu prefiro essa voz contrária. Acho engraçado, você mesmo falou um pouco sobre isso, que acontece demais na internet. Digamos que você segue um canal, segue uma instituição, segue alguma coisa na internet e gosta daquilo e acha interessante, blá, 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 vem fazendo diferença na tua vida. Aí um belo dia vem um engraçadinho e diz, isso não presta para nada, isso aí está distorcendo a mentalidade. Às vezes, por uma opinião dessa, você vira as costas para um negócio que vem te beneficiando há anos. Por quê? Você confia muito na opinião pronta dos outros. É mais fácil, te dispensa de pensar. É muito mais fácil você comprar o pacote pronto. Tá? Então, são muito suscetíveis a serem manipuladas as pessoas. Têm preguiça de gerarem argumentos próprios, ideias próprias, de fecundarem a sua própria mente com reflexões próprias. Olhar para a vida, chegar a conclusões. Ou pelo menos chegar a hipóteses, né? Que depois a gente vai ver como funcionam. Tem bastante disso mesmo. Bastante disso na internet.